Olá, o programa Biblioteca em Foco recebe hoje o professor Lindolfo Capelari. O professor Lindolfo Capelari é professor do Departamento de Ciências Biológicas há 37 anos. Ele também coordena o Horto de Plantas Medicinais Aromáticas, que estuda essas plantas, a sua toxicidade, estuda condimentos, enfim, e promove levantamentos etnobotânicos, além de estudar espécies com potencial econômico. Professor, é um prazer tê-lo conosco e obrigada por aceitar o nosso convite. No nosso programa de hoje, a gente vai discutir as publicações do professor sobre plantas medicinais editadas pela série Produtor Rural, que são essas aqui, e temos mais algumas que estão apenas no formato digital e que vocês podem acessar pelo link que aparece aí para vocês. Nós vamos falar especificamente daquelas plantas que foram publicadas pela nossa série, né? A camomila, que talvez seja mais conhecida, depois algumas com nomes singulares, como pata de vaca, defunto, cravo de defunto, melomens, e a que vem despertando muito interesse ultimamente, que é a Ora Pronobis, né? Que lançada em junho, ela já teve 3.300 downloads no portal de livros abertos da USP. Então, professor, antes da gente entrar nos aspectos botânicos, agronômicos, da toxicidade das plantas, poderíamos falar um pouco sobre o uso das plantas medicinais na história das civilizações, por exemplo? Sim, pois não. Bom, gostaria de agradecer esse convite, né? É uma oportunidade muito boa para a gente poder falar um pouquinho do nosso trabalho com plantas medicinais e também deixar claro que, como botânico, eu não trabalho com o uso das plantas medicinais, que isso é atribuição da área de saúde, né? Mas a parte de identificação, um pouco da parte de cultivo, né? Isso é atribuição nossa. Bom, eu trabalho com essas plantas medicinais. Eu segui um pouquinho o modelo do Dr. Walter Akors, que é um professor que eu adorava, assim, admirava muito, né? Mas sem fazer a parte de uso, que eu acho que isso é atribuição de outra área. As plantas medicinais, elas fazem parte da história do ser humano. Assim como tem os alimentos, né? O ser humano sempre foi usando os alimentos à base de plantas, ele foi usando as plantas medicinais que ele foi coletando, né, na natureza. Ele usava dois critérios, basicamente. Ou observava animais que estavam consumindo uma determinada planta quando tinha algum problema e passou a consumir aquilo ali, para ver se funcionava com ele. E também o ser humano fazia muito assim, atribuía, ele via um órgão da planta que se assemelhava a alguma coisa relacionada ao corpo humano, e falava, bom, se tem essa forma, então talvez seja bom para esse órgão. E experimentava. E a gente diz assim, que é claro que ao longo desse processo de experimentação, muita gente veio a falecer porque tem muita planta tóxica no meio, né? Então, o que ia dando certo, ele ia registrando e mantendo. Então, assim, cada cultura tem uma farmacopeia, a gente pode dizer assim, que é um elenco das plantas usadas nessa cultura, né? E nas culturas antigas também teve muito intercâmbio de plantas medicinais. Então, eu estou fazendo um livro agora com um colega de departamento, que são as plantas da medicina ayurvédica. Essa medicina é milenar na Índia, né? E muitas das plantas que nós temos aqui cultivadas, até na Exalc, fazem parte da farmacopeia ayurvédica. Então, a gente está vendo que plantas que nós temos por aqui, a gente nem faz uso, elas são muito empregadas, muito valorizadas em outras culturas, né? Então, cada cultura tem as suas plantas assim prediletas, né? Por exemplo, os romanos usavam muito o tomilho, que era a planta que... O tomilho é um condimento que a gente usa em carnes, né? Mas o tomilho, o nome dele grego é thymus, né? O nome científico é o gênero thymus, que significa coragem em grego. Então, era uma plantinha para estimular a coragem. Então, ela ia, por exemplo, na ração dos gladiadores. Quando o pessoal saía para uma batalha, comia muita coisa com tomilho para estimular assim, essa coragem, né? Então, cada civilização tem o seu elenco próprio, né? Os egípcios tinham a farmacopeia deles, os babilônicos também, né? Então, ao longo de todos esses milênios que a gente está aqui na Terra, foi havendo uma troca, né, de informações. Quando o homem branco invadiu a América, eu não gosto de falar descobriu, porque ela já tinha habitantes, né? Invadiu a América, ele pegou as farmacopeias, né, um grande elenco de plantas que os indígenas usavam. Então, assim, deu essa miscelânea toda, né?
Então tem plantas que a gente usa hoje, parece que é assim uma descoberta, né? Uma coisa nova, mas não é, é coisa lá da antiguidade, né? Então, assim, o ser humano hoje está voltando os olhos para as plantas medicinais, está redescobrindo esse valor das plantas, né? Tá? Muito interessante. E quanto à distribuição geográfica, pelas fotos publicadas nas publicações, você esteve presente em várias regiões, não só do Brasil, mas no exterior, né? Você podia falar um pouco de onde você esteve, o que você viu? Nossa, eu gosto muito de viajar, assim, de conhecer outras culturas, né? Isso é um pouco da minha mãe, que falava que cultura é a coisa mais importante para o ser humano. Então, eu sempre gostei de conhecer coisas, estudar línguas e tal. Quando nós fomos fazer um primeiro livro de plantas medicinais, assim, eu fiz com uma colega, uma amiga que é filha do professor Walter Accorsi, no elenco que ela escolheu para o livro, tinha algumas plantas que não são brasileiras, elas são exóticas, que a gente fala. Até o pessoal usa essa palavra de uma maneira meio estranha, assim, exótica é uma planta que não é nossa, é de outro lugar. Por exemplo, a rosa é uma planta exótica, porque ela não é brasileira. Então, para conhecer, às vezes, a planta no local, procurar essa planta, eu andei viajando. Não foi só assim para isso, mas a gente fazia um pouco de turismo e viajava, né? Então, eu visitei, por exemplo, as plantações de chá, porque o chá é uma planta, não é um modo de preparo, é uma planta. Aí, o modo de preparo é infusão, decocção, né? Mas fui nas plantações de chá, das melhores do mundo, que são na Índia, na base dos Himalaias, né, em Darjeeling. Fui procurar, uma vez tive uma história interessante, eu li que a alcachofra selvagem só existia na Tunísia. Peguei umas férias aí meio curtas, fui para a Tunísia procurar essa bendita alcachofra selvagem. Depois que eu estava lá nesse país sozinho, um país árabe, aluguei um carro, falei, nossa, como que eu vou achar esse mato aqui, né, sozinho, assim, sem referência? E saí passeando lá pelo país, andando de carro, e um dia eu estava na beira de uma estrada, falei, nossa, o que eu vou fazer aqui, né? Não vou achar essa planta. De repente eu percebi que ela crescia na base do barranco, quando eu estava parado. Então nem sei por que eu parei o carro assim, naquela hora, naquele instante, né? Talvez porque estava meio apertado, fui fazer alguma necessidade, mas assim, que lá não tem muito posto de gasolina, não tem restaurante. Falei, então de repente eu vi a planta ali, crescendo. Então eu falei, nossa, fui abençoado, porque a chance de achar isso ia ser muito remota. Então achei isso na Tunísia. Parte do livro eu tive que escrever com uma prima que eu gosto muito, que morava na África do Sul. Fui para a África do Sul, lá também vi plantas do livro que estavam frutificando, eu nunca tinha visto os frutos. E fui também em muitos jardins botânicos da Europa, né? Porque lá eles têm as coleções de plantas. Então a gente ia buscando tudo isso. Tem uma planta que era originária dos Balcãs, apesar de chamar castanha da Índia, era dos Balcãs. Eu encontrei essa planta na Sérvia. Então eu andei viajando para uns países assim meio que catando, né? Procurando essas plantas nos seus locais de origem. Muita coisa encontrei, outras coisas não, né? Muito bem. E por que é importante para o produtor que é interessado em cultivar plantas medicinais conhecer os aspectos botânicos e agronômicos? Planta medicinal, eu sempre falo assim, tem uma cadeia a respeito de plantas medicinais que vai da identificação até uma droga, um fitoterápico ser ministrado, né, que é para um profissional de saúde. Então, desse primeiro passo até o último, tem uma cadeia assim, de profissionais, né? Tem quem planta, ou quem extrai da natureza, quem seca, quem comercializa, armazenamento. E o botânico, ele faz o primeiro passo, que é a identificação. Porque não adianta todos os passos da cadeia serem muito bem feitos se o primeiro passo estiver errado. E a gente vê muito erro nessa primeira parte. Eu acho que o botânico, agora ele está começando a aparecer um pouco, está começando a ser chamado para fazer assim parte dessa cadeia. Ele estava meio deixado de lado, eu sinto isso. Então o que acontece? Muitas vezes você pode comprar um produto aí, um fitoterápico, você está achando que é uma planta e é outra. O que faltou foi uma consultoria, um auxílio aí da parte botânica. E se certas plantas não dão confusão, por exemplo, a arruda é arruda em qualquer lugar do Brasil, ninguém faz confusão com essa planta. Não que ela seja medicinal, não estou falando isso, mas ninguém faz confusão. Mas quando você fala quebra-pedra, tem pelo menos 5 espécies. Então, qual quebra-pedra você vai usar? Quando você fala, usa folha de maracujá, mas qual maracujá? Tem muitos maracujás, todos têm o mesmo efeito. Então, partindo dessa ideia, que às vezes um nome pode causar muitas confusões, foi que nós resolvemos começar a iniciar o que nós vamos falar hoje sobre esses boletins técnicos. Né? Esclarecer um pouquinho
essa parte botânica, né, que é a parte número 1, para o produtor se sentir um pouco mais seguro e fazer sua produção, produzir o seu material, sua matéria-prima com segurança. E diz uma coisa, e quais os riscos de uso dessas plantas medicinais quando cultivadas assim no ambiente doméstico, no jardim, nos quintais de casa? Olha, nós temos que tomar cuidado assim, né? Uma planta para ser usada como medicinal, até como alimento também, ou tempero, ela tem que estar saudável, ela tem que vir de um ambiente limpo. Então, o jardim é um lugar legal? Desde que não tenha animais. Por exemplo, se tem um cachorro que faz urina naquele jardim, já não é legal, né? Outra coisa, assim, às vezes a gente vê plantas medicinais, que são árvores, usadas na arborização urbana. É uma ideia legal? Sim, perfeito. Só que você não deve colher essas folhas ou essas flores para usar, porque ali tem muita fuligem, tem poeira, né? Tem uma poluição. Você pode pegar sementes dessas coisas e plantar, por exemplo, no seu sítio. Aí sim, né? Então, o cuidado é assim, uma coisa de higiene. Se tiver num terreno limpo, se tiver num terreno que não está contaminado, aí não tem problema. Tá? Muito bem. Cultivar plantas medicinais, aromáticas, pode ser assim uma opção para pequenas propriedades rurais, dado ao uso crescente de fitoterápicos, inclusive pelo próprio SUS, né? Sim, é uma opção assim muito boa, né? Mesmo porque uma boa parte das plantas medicinais são plantas que nós chamamos de invasoras, que antigamente a gente falava plantas daninhas, a gente quase não usa mais esse termo daninhas. Sim. São plantas invasoras, são o que a gente chama vulgarmente de mato. São mato. Então, se você deixar uma parte da sua área, do seu terreno, no sítio para crescer assim um mato, esse mato pode se reverter numa fonte de renda, porque pode ser vendido como matéria-prima. Tem alguns cuidados, né? Tem que ter um laudo da produção e tudo, mas você chega lá e consegue produzir com facilidade. Então, eu acho que hoje em dia não é muito simples mexer com plantas medicinais, mas é um prazer muito grande, é um mercado aí latente, tem um potencial muito grande. O que você tem que fazer é verificar na sua região quais as plantas que estão sendo procuradas, porque senão às vezes você produz uma planta que você gosta muito, mas não tem comércio. Também não adianta. Ou às vezes você vê que uma planta é muito procurada, mas ela não cresce na sua região. Então você tem que saber conciliar isso. Isso entra um pouquinho a parte assim, do agrônomo que trabalha com plantas medicinais, né? Não só o botânico, mas um pouco da parte agronômica. Ele vai dar um fechamento e falar, essas plantas você poderia cultivar aqui com sucesso. Né, nesse sentido. E também, assim, depende do tipo de produção, se às vezes é um horto para visitação, um horto didático, né? No caso, a gente tem que evitar colocar plantas que tenham um potencial tóxico grande, porque eventualmente pode haver problemas com a população. Então a gente risca, mesmo da nossa listinha, em teoria é uma planta boa, mas a toxicidade é alta, a gente tira desses hortos assim, mais comunitários, né? Tá? Ok. O programa vai agora para um intervalo e volta em seguida. Foco na evolução que vem a cada dia. Seguir o objetivo que é vencer na vida. Sua opinião não vai me desanimar. Eu sei que tudo isso no fim vai compensar. Foco na evolução que vem a cada dia. Seguir o objetivo que é vencer na vida. Sua opinião. Voltamos novamente e agora, professor, vamos continuar. Eu queria perguntar que o Brasil tem um potencial, se o Brasil tem um potencial para cultivar plantas medicinais e desenvolver uma indústria de fitoterápicos ou mesmo de óleos essenciais. Olha, o Brasil é um país assim espetacular, né? A gente não vê no mundo assim um país que tem uma dimensão assim continental como o Brasil, com solos bons, um clima muito bom, né? Com essa biodiversidade que nós temos, isso é inigualável. E nós temos também uma população muito diversificada, uma variedade étnica muito grande. Então eu acho que aqui, se a gente realmente quiser fazer essa produção, a coisa vai para frente, sabe? Tem que ter uns ajustes aí de política e tudo mais, mas o Brasil não é só assim, tipo o celeiro, né, do mundo. Ele pode ter essa parte de produção de plantas medicinais, sem dúvida alguma. É lógico que plantas, por exemplo, que crescem em altitudes muito elevadas, aqui nós não vamos conseguir porque
Nosso país não tem montanhas com grande altitude, mas a gente tem muitas outras opções, né? Então, está mais do que na hora da gente voltar um pouco os olhos, não só para as plantas nativas, plantas brasileiras que comprovadamente são medicinais, como aquelas que são exóticas e podem ser produzidas aqui com sucesso. A gente tem que, na medida do possível, diminuir ou parar de importar certas coisas, né? Eu acho que o caminho é por aí. Professor Lindolfo, nós sabemos que você tem outros livros, enfim, e guias sobre o assunto, sobre plantas medicinais, sobre hortos comunitários. Então, eu queria que você, por favor, complementasse aquilo que ainda nós não mencionamos e pudesse mostrar. Certo. Eu tenho uns guias que a gente andou fazendo, o pessoal da área de saúde, e esses guias eles foram escritos principalmente porque, eu trouxe aqui uma pequena amostra, só para falar alguma coisa dela, assim. O pessoal confunde muito os nomes de plantas. Então, por exemplo, o boldo do Chile é uma planta recomendada para digestão e tal. Boldo do Chile a gente só encontra assim no mercado aqui como folhinha seca. Aí o brasileiro ele cultiva essas plantas como boldo. Então ele tem o boldo baiano, o boldo peludo, ou boldo de jardim, e o boldo rasteiro, né? O que acontece? Não tendo o boldo chileno, o brasileiro faz uso dessas plantas. Elas auxiliam a digestão, mas não são tão eficientes como o boldo do Chile. E também, se a gente não começar a usar os nomes de espécies, os nomes científicos, quando a gente faz uma pesquisa, seja num livro, numa internet, nós vamos achar informações errôneas. Então, por isso que nós resolvemos fazer esse tipo de boletim. Camomila, que é uma plantinha tão simples, aí usada desde a antiguidade, que é essa planta aqui, né? Nós percebemos que tem brasileiro fazendo chá com isso, que é uma camomila de jardim. Na verdade, camomila de jardim é um nome bobinho, porque isso aqui nem é uma camomila. Então, daí no boletim de camomilas, a gente está explicando essa diferença, né? Então, arnica também. Tem uma coisa que a nossa indústria farmacêutica, né? A nossa farmacopeia aprova o uso da arnica europeia, que vem das montanhas da Europa. É caríssimo esse material. Agora, nós temos no Brasil essa arnica, que a gente fala arnica do mato, e tem essa arnica que a gente fala arnica lanceta. Elas têm um efeito similar ao da arnica europeia. Essa já tem comprovação científica. Então, por que aos poucos não ir substituindo aquela por essas, né? Então, eu acho que assim, a gente, nos boletins, procura dar uma esclarecida dessa parte. E por que o brasileiro faz tanta confusão? Primeiro, porque ele dá nome composto para as plantas, depois não usa esse nome composto. E uma outra situação é que para determinadas plantas, nós temos um nome latino e um nome grego. Por exemplo, isso aqui é a lavanda, né? Mas lavanda é da língua romana, língua latina. Em árabe é alfazema. Então nós temos alfazema e lavanda. Aí tem gente que fala, eu tenho um pé de alfazema, outro fala, eu tenho um pé de lavanda, vamos trocar uma muda? E troca gato por gato, né? Então, assim, na verdade, a gente tem que fazer uma distinção das espécies de lavanda, que aqui tem duas lavandas diferentes. Então tem isso, a alfavaca, na Europa o nome latino é basilico. Alfavaca é um nome árabe, assim como azeitona e oliva. Oliva é um nome latino, azeitona é um nome árabe, né? Então a gente tem essas confusões. Com os nomes compostos, uma planta que está muito na moda agora é o açafrão da Índia, que o pessoal fala cúrcuma, mas cúrcuma é o nome do gênero. Cúrcuma engloba várias espécies. Então, o açafrão da Índia, que dá essa estrutura amarela, que a gente usa como tempero, também anti-inflamatório, né? O pessoal está falando só açafrão. Eu tenho pé de açafrão, não sei o quê. Mas açafrão é parte de uma florzinha, que é um crocus, né? Que cresce no Oriente Médio, norte da África, Espanha, Itália. E a gente coleta a flor e tira uma parte dela que é usada como condimento. Então, quando você fala açafrão, você tá, aqui no Brasil, a gente está pensando nessa planta, mas quando a gente vai pesquisar, a gente pesquisa em cima dessa. E vai dando aquela confusão, né? E entre essas plantas, a gente fez um boletim de Ora Pronobis, por quê? Ora Pronobis é um cactus com folha, apesar de ter folha, ele é da família Cactaceae, e algumas outras plantas o pessoal está usando no lugar dessa daqui. O brasileiro gosta de improvisar, ao invés de pegar uma coisa que já tem assim certa, né, ele vai inventando. Então, nós fizemos um boletim e como ela é uma fonte muito boa de proteína, o acesso, né, o download aí desse boletim está sendo muito grande, né? O número de acesso está sendo muito grande, porque é uma planta meio da moda, bem como a moringa. Essas duas plantas, a moringa já é uma planta indiana, a moringa dá esse fruto aqui, é uma árvore
de fácil cultivo. A gente pode comer as folhas, as flores, e as sementes são usadas para purificar a água. Então, é uma planta até mágica, né? No caso, a moringa também tem proteínas. Então, essas duas plantas são as plantas do momento, assim, tá? Como fonte de proteína. Agora, é o que eu estou tentando mostrar aqui nesse... É meio bagunçado, mas a gente precisa ajudar a esclarecer essas coisas. Então, com isso, nós fizemos esse guia de plantas medicinais para hortos comunitários. Eu fiz isso com uma médica que trabalha com comunidades, uma médica sanitarista, a doutora Nair Guimarães. E é um livrinho que traz 100 espécies, o cultivo, forma de preparo, porque como tem uma médica junto, pode ter forma de preparo, né? Como que se usa. E fiz esse outro aqui com a filha do professor Walter Akorski, aqui da Exalc, né? O Dr. Walter era... Obrigado, Márcia. Esse senhor aqui, com plantas que ele usava aqui, né? Recomendava. Então, é um livro bastante ilustrado, assim, que eu tenho bastante orgulho de ter feito. Fiz toda a diagramação, então deu um trabalho, mas foi legal. E agora nós temos aí quase... Obrigado. Quase pronto, né? Está na fase de publicação, um livro de plantas... punk, né, que são plantas alimentícias não convencionais na cozinha, né? E daí um grupo da cozinha medicinal lá de Santa Bárbara fez as receitas e nós temos toda uma parte botânica, agronômica e medicinal aqui na frente. Então todos esses livros têm uma linguagem assim fácil, porque uma das metas é levar um pouco da universidade para fora dos muros da universidade. A gente tem que entender um pouco a população, já que nós somos uma universidade pública. E esse também é um dos propósitos da série Produtor Rural. Exatamente, né? é isso aí. Tornar a academia uma linguagem simples e que possa atingir o pequeno produtor, enfim. Exatamente. Vamos falar um pouco daquela sua ideia de construir jardim temáticos. É só uma ideia ou você já tem alguns planos mais concretos sobre isso? Olha, e o que, na verdade, são jardins temáticos, né? Como o nome de jardins temáticos, é um jardim que tem um tema, né? Então, como botânico, a gente gosta um pouco de organizar as coisas. Então, eu gosto muito assim de jardins de plantas sensoriais. É um jardim que você pode passear e também estimular um pouco os sentidos. Isso foi feito, um jardim aqui na Exalc, ao lado da zootecnia, da parte de eco, né, de equinos, a ecoterapia. Então, tinha esse jardim para auxiliar um pouco isso. Mas eu gostaria de... Nós temos na Exalc o Horto de Plantas Medicinais, vai passar por uma reforma, uma reinauguração em março do ano que vem, juntamente com o guia que nós estamos elaborando. Mas eu gostaria de ter outros jardins aqui, mesmo porque existe uma proposta de se transformar a Exalc num jardim botânico um dia, né? E nessa fase eu tô assim querendo implantar, começar a fazer um jardim de plantas africanas. Eu estou com essa coisa na cabeça porque de uns anos para cá a população negra está tendo um acesso maior à universidade pública. Isso me deixa assim bastante satisfeito, porque antes eu dava aula, me sentia assim que dava aula na Europa e com alguns bolsistas japoneses. E agora eu entro na sala de aula, eu olho assim, eu falo, estou dando aula no Brasil. É uma população totalmente heterogênea, como a nossa população aí fora, então eu fico satisfeito, isso me dá um prazer a mais. E eu queria começar a marcar um pouco do ingresso dessa população aqui na Exalc. E como nós comemoramos na Exalc a tradição é sempre plantar uma árvore em homenagem a alguma coisa, quando chegar o Dia da Consciência Negra, fazer o plantio de algumas espécies africanas. Né? Assim como esse povo trouxe essa cultura de lá, trouxe essa alegria, trouxe a música, né? Nós também vamos trazer um pouco de plantas em homenagem a esse povo que foi tão sacrificado. Queria fazer isso, mas isso assim, é só o primeiro passo. Eu gostaria de fazer outras formas de jardins, porque a Exalc é muito grande, né? E a gente tem que valorizar um pouco mais nosso espaço. Muito bem. Professor, gostaria de falar mais alguma coisa sobre o seu trabalho, sobre os hortos? Fique à vontade, por favor. Se a gente ficar aqui falando, tem muita coisa, né? A entrevista nunca acaba. Eu gostaria de dizer assim, que eu sou uma pessoa extremamente realizada, eu gosto muito do que eu faço, eu falo isso para meus alunos, uma coisa assim, uma das grandes possibilidades de você ser feliz é você fazer o que você gosta. Então eu dou aula, eu gosto muito da aula, eu trabalho com os 200 alunos da agronomia durante um semestre todo e... eu acho que mexer com plantas dá um prazer assim extremamente grande. Você vê o retorno, né? Porque as plantas crescem, florescem.
Então, essa coisa me dá uma satisfação muito grande. E agora, mais assim, em final de carreira, a gente escrevendo esses boletins técnicos, esses livros, eu estou me sentindo ainda muito mais satisfeito porque a gente está conseguindo deixar uma mensagem, porque não adianta também você trabalhar anos, acumular um certo conhecimento e não deixar isso, né? Então, a gente está registrando, está passando para frente. Então, eu sou um professor, assim, extremamente feliz, realizado. Está deixando um legado. Pode não ser grande coisa, mas para mim, dentro da minha concepção, está de bom tamanho. Então, estou feliz. Para nós foi muito bom, foi ótimo. Eu agradeço muito a sua disponibilidade para conosco, para a biblioteca. E esperamos vê-los outras vezes com outras plantas medicinais para a gente poder aprender um pouco mais e disseminar isso para a nossa comunidade. As publicações que nós mencionamos aqui e todas as publicações do professor Lindolfo podem ser acessadas no link que vocês veem aí abaixo. Então, nós encerramos aqui e agradecemos até uma próxima oportunidade.